Aquela velha e conhecida questão. A genética ajuda ou não? É isso que nós vamos ver agora, depois que a minha bebezinha de 4 patas passar por aqui. É isso mesmo, pessoal. Itinho, ele mandou a real e falou sobre o Dino, se ele pode ou não, tá, ser derrotado. Pessoal, sobrou para Ramondino, e não só para Ramondino. Itinho também falou, mandou a real para o Jorlan. Vamos ouvir o que eles têm a dizer nesse pequeno react aqui. Já vou pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, tá? Ver o vídeo todo para depois deixar o comentário. Tá preparado para ouvir a verdade? Prepara o café, a xicarazinha de café, puxa a cadeira e senta no chão e vamos para ouvir o que eles têm a nos dizer. A gente falou do Ramon, é a pergunta que não quer calar. Em quanto tempo pra atropelar o Ramon? Cara, eu juro que eu tava esperando. Quanto tempo, Eu juro. Já é agora, já esse Olímpia já atropela. Eu juro que eu tava esperando alguém me perguntar um bagulho desse, que eu tava já esperando a brincadeira, que eu ia brincar assim, ó, que a história da minha vida era encontrar alguém que atropelasse o Ramon. Agora vai, tio, agora vai. Mas, cara, eu, inclusive, vindo pra cá, eu sempre falei pro Matheus, não com relação ao Ramon, mas com qualquer outro oponente, né? Nunca como um inimigo, sempre como um rival de pau. Né? Que eu quero que ele ganhe do Ramon, porra, eu vi o cara nascer no esporte praticamente, então não tem como. É igual querer que, vamos dizer, o Renato torça logo de cara, não, o Matheus eu quero que ganhe pro Ramon. Tem uma história ali. Da mesma forma como tem uma história aqui, querer que ele ganhe, eu quero. Potencial, eu enxergo. Porque assim, ele tem genética, tem cabeça, tem mentalidade, o Ramon tem genética, tem cabeça, tem mentalidade. A estrutura dos dois ainda é muito diferente. Então a gente tá brigando hoje pela estrutura. E não que ele seja melhor que o Ramon, mas é o Wesley Vissers. Se bobear, pode ser que daqui a um tempo ganhe uma, o Ramon volte e ganhe tudo de novo. Dino Killer. O Dino Killer. Buscar o Dino Killer. Mas não, ó, eu falo o seguinte, o Ramon, cara, é uma das melhores personalidades, assim. Aí entra agora, pessoal, essa questão do pessoal ficar falando em relação à genética ou não. Logo mais eu vou deixar a minha opinião em relação a isso. Há muitas pessoas falando algumas coisas que eu fico, sabe, é muito mimimi no dia moleque de hoje. Do bem, moleque bonzinho. Então, tipo, não tem como você olhar pra ele e não ver como um cara da hora. Olha o apoio que ele deu. Não dá pra torcer contra o Ramon, cara? Não dá. Não é muito da hora. Eu fico puto com os comentários. Eu gravei um vídeo esses dias que eu não postei porque eu falei, mano, isso aqui eu só vou tomar hate, eu tô putaço mesmo. Porque os caras querem decidir se o cara vai morar aqui, se o cara vai morar lá. Se pode sair, se não pode sair. Se treinar fofo, se não treinar. Tem muitos técnicos de plantão na rede social, hein? Tem muitos técnicos aí nas redes sociais, técnicos de plantão aí no... Treinar fofo. E eu vou falar um bagulho aqui que eu tô cagando pra hate. Se a essência fizesse shape, cadê vocês, porra? Pô, mas também os caras querem comparar uma genética de Ramon com outras genéticas, né? Fio. Enfim, é complicado, né? Cara, é a mesma coisa, Phil Heath. É a mesma coisa tentar colocar Pelé no mesmo patamar dos jogadores atuais. Não tem comparação. Não tem a mesma coisa o Arnold Schwarzenegger. Também não tem comparação, gente. Não tem, a galera querem comparar, isso aqui, não tem comparação, pô. A genética do cara é top. Também era condenado por treinar fofo. Quem condenava o Phil treinar fofo chegava, os oponentes dele que treinavam, o Brent chegou, outros que treinavam o Dak chegou, que tinham a essência. Mano, cada um no seu quadrado, você fez o seu, ele faz o dele. Não adianta querer impor a mentalidade, porque a pessoa não aceita. E Jorlan, eu tô falando de você mesmo, tá? Não tô... Então, aí já mandou um recado pro Jorlan. Foi direto, não teve papo na língua, não. Tá? Não teve papo nenhum. Mandou. Falando mal, nem falando bem, mas é uma realidade, velho. Não tá falando mal nem mesmo, é uma realidade. Mas tem muitos pontos que eu concordo absolutamente com o Jorlan. Tem muitos pontos que eu concordo absolutamente com o Jorlan. Admiro o Jorlan pra caramba. E, cara, o treino é o treino. O treino tem que ser treinado. Não tem outra. Não tem outra. É uma realidade. Você tinha essência, mas você não chegou lá, porque não é a essência. É a genética, não adianta a gente querer brigar que não é. Pode ser que a falta de vontade do Ramon chegar um pouco mais além, poderia chegar mais rápido? Poderia. Mas se isso de treinar assim ou de treinar assado fizesse diferença, o Dorian tinha que treinar igual o Coleman, que tinha que treinar igual o Jake, tinha que treinar igual... Cada um tem uma metodologia diferente. Você pega o Dorian, o Rony e o Brent, são 3 metodologias completamente diferentes. Então eu acho que é deixar o Ramon fazer o trampinho dele numa boa, cometer um erro sim no Arnold Classic, não dá pra passar pano, mas em todo o resto, pô, ele ganhou do duplo bíceps de costa do Chris Bumstead no Olímpio, que era o ponto-chave do Chris Bumstead, entendeu? Então é só deixar o moleque trabalhar, ele vai fazer... Mas você entende, o tio que o Jordan, porra, deve passar na cabeça dele, pô, se eu tivesse a genética, se eu tivesse essa oportunidade, sim, né? é pro bem do Ramon. E aí ele fala assim, porra, meu, sabe, tipo... Mas
Pega, por exemplo, ó, imagine só, se eu... Mas será que então, se o Ramon fosse bitolado, ele chegaria onde chegou? É, tem isso Eu também, duvido. né? É, porque é muito cortisol, muita paranoia. Ó, um exemplo- Ele ia abusar pra caralho também, porque ele falou, pô, eu quero mais, eu vou abusar, então... Um exemplo perfeito é o Horst. O Horst, a gente fala aqui com ele. Ele fala assim: se eu vivesse como vocês queriam que eu vivesse, eu não ia aguentar. O esporte não ia ser pra mim. Eu não aguento viver do jeito que vocês querem E o que eu grande viva, exemplo tá é o fio, cara. Você pega o fio fazendo remada curvada com 2 placas de 20 de cada lado. Você pega o fio fazendo terra com 3. Ele fez o que foi necessário pra ser Exato. o maior, ser um dos maiores de todos os tempos, pô. Ele tem um Tá bom, vídeo né? dele falando, eu não faço supino com barra. Então assim, ele fazia tudo máquina. A galera, fio treina como um covarde. Tem uma matéria da musculatura Caramba, também que é assim. treina como covarde é Pô, o Fio treinar como covarde é difícil, né? E assim, cada um tem um jeito. Agora, em relação à genética e à disposição, à vontade, à força de ir e fazer, enfim, vamos lá, vamos Entendeu? continuar. Tipo assim, porque ele tem medo de se machucar. Então o fio conviveu com o que o Ramon tá vivendo hoje. Verdade, questionado, né? O Fio sempre... Mas quem passava É perto? que o Fio agora, todo mundo gosta dele, mas quando ele reinava, ele era muito questionado, muito hateado. Era muito hateado. Eu lembro que, cara, Nossa. até 2017 eu tomava muito hate, que eu falava, cara, ninguém chega perto do fio. Você lembra desse? Sim, lembro. Era muito hate. E é verdade, tio. Era E eu verdade. Não falava, tinha confronto. Não tinha confronto. É. O fio Tentavam fazer um negocinho lá com o Caio, mas não tinha confronto. não tinha. Você olhava o Caio, faltava antebraço, trapézio. Tudo em relação ao fio. A dorsal era muito maior que os músculos escapulares. A lombar sumia embaixo do dorsal. Então não tinha como um cara totalmente assimétrico ganhar. Então não tinha confronto. Tinha Não ali um tinha. duelo, mas que não era. Tipo assim, o final Não era técnico. Se o Olímpia quisesse fazer gracinha, eles colocariam que era 5 pro fio, 10 pro Caio. Eles poderiam simplesmente subir o fio pra 6, 7. A minha forma de falar, mas eu acho que o Ramon tem que ter É. entendeu? Até peço desculpa, margem. galera. A minha forma de falar, mas eu acho que o Ramon tem que ter paz um pouco pra fazer o trampo. Eu também acho. Tá Pegam ligado? demais no pé dele. Pega Eu também acho, pegam demais no pé do menino, mas não pode esquecer também que às vezes a força de vontade, que eu não tô falando que ele não tenha, não é isso, tá? Mas às vezes a força de vontade, o empenho, a dedicação, ela supera assim. Vou na maioria dos casos, eu não vou aqui entrar no caso do Ramon Dino especificamente falando, porque ele é um excepcional, ele é diferente de todos os outros, né? Isso é uma realidade. muito mas- no pé. Porra, Se o cara fez a brincadeira com a mulher dele, Isso os que eu ia caras vão falar, os embaçar. caras encheram o Porra. saco com ele e com a Nem mulher vi, dele. mano. nem vi isso aqui. Eu Pelo amor de Deus, nem mais cara. perco o meu tempo vendo essa Então. porra. Eu entendo o fã de 15 anos pra baixo, pá, 17, mas, cara, tem uns caras barbados, uns atletas que comentam bagulho, cara. As Porra. crianças dá pra entender, né, tio? O Ramon treina fofo. Dá vontade de falar, então você tem que começar a treinar fofo, mano. Por favor, treine fofo, essa é a realidade. Isso vai pra todo mundo que critica o Ramon que treina fofo. Então, mano, vai treinar fofo pra ver se você consegue isso aí. Me desculpa, eu sei que eu acabo tomando hate por isso, é o meu jeito de falar, mas é a minha opinião. E o Tio tá certo, é o jeito dele de falar. Ele não é o dono absoluto da verdade, nem da razão. Porém, o Ramon, é que a galera coloca o patamar de comparação, que não tem um patamar de comparação. Tá? Ramon Dino com outros atletas não tem comparação da nossa atualidade, da nossa realidade no cenário do fisiculturismo brasileiro e da musculação. Não é que não tenha outros Ramons por aí, pode ser que tenha, mas a nível de conhecimento como nós vemos, Ramon é o único. Tá? Agora, comparar falar que a genética ela é melhor do que a disposição, a força de vontade do atleta, varia muito, pessoal, varia muito, na minha opinião, tá? Eu vejo pessoas aí com genética e com disposição nenhuma de fazer algo e não dá resultado. Vejo pessoas que não têm a genética, mas ali é empenhado, é dedicado, é esforçado e chega num patamar muito bem acima do que outros, tá? Então, eu acho que se conciliar os dois seria a essência chave para que chegasse numa, não digo de perfeição, mas chegasse no melhor do seu potencial. Tá? Será que Ramon Dino ele chega realmente a ter um oponente à altura? Comentem aí abaixo. Será que o Jorlan vai ficar chateado com o Itinho? Eu acho que não há necessidade, né? Mas é isso aí, pessoal. Será que a genética vence a disposição e a força de vontade do atleta? Comenta aí abaixo. Extremamente importante a sua participação. Tamo junto, quer ver um conteúdo? Comenta, compartilha com a gente aí, tá? É extremamente importante que nós estejamos próximos, beleza? Grande abraço. Se você concorda com o Itinho, comenta aí abaixo também. Grande abraço, tamo junto, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, hein?